Graças e paz, amados. Amém. Nesse momento eu vou dar meu testemunho de vida. Falar um pouquinho da minha vida. Antes de Cristo e agora com Cristo. E como foi esse encontro realmente com Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Josimar Pereira dos Santos. Eu estou na Projeto Família desde os meus 13, 14 anos, que eu frequentava a escolinha bíblica dominical. Então ali eu fui descobrindo algumas coisas, porque quando eu era pequeno eu me lembro que eu tinha uma dúvida que eu não sabia se eu morresse para onde eu ia, se eu ia voltar a viver de novo, ou para mim se acabou eu ia dormir eternamente. E ali eu fui tirando essas dúvidas pequenas que me incomodavam, porque a verdade nos liberta, amados. E minha família é católico não praticante, então eu ia sozinho, Nos meus 16, 17 anos eu continuei indo para a igreja, por vontade própria, mas também vivendo minha vida do jeito que eu queria viver. Porque até então eu estava conhecendo a verdade. Amém? Então eu saía, eu curtia com os meus amigos, eu conhecia outras mulheres, 17 anos, flor da idade, sem compromisso nenhum. Então eu saía, curtia, nunca fui de beber, de usar droga, mas eu vivia a minha vida cheia de palavrão, da forma que os jovens infelizmente vivem hoje. Então o tempo foi passando e quando eu fiz meus 20, 21 anos, depois de muito tempo neste mundão, vivendo da forma que eu achava melhor, eu conheci a Carla. Então eu convidei ela para estar indo comigo para a igreja. E ela aceitou de estar indo para a igreja. E ali a gente fazia a mesma coisa. A gente iria para a igreja, mas vivia a nossa vida da forma que nós queríamos. A Carla bebia um pouco e eu já não ia de beber, mas eu curtia como os jovens curtiam. E Jesus me chamando para ter um compromisso, para ter uma vida firmada. Porque não basta a gente só estar na igreja por estar e viver uma vida conforme queremos. Quando a gente vive para Cristo, nós temos que viver e fazer o que a palavra diz. Mas eu não entendia isso. Eu vivia da forma que eu queria, junto com a Carla. Então, em meio a uma tribulação aí, o inimigo, minha vida é cheia de brechas, o inimigo entrou na brecha, e começou a bagunçar minha mente, a bagunçar minha área espiritual, minha vida sentimental. E ele começou a mexer no meu relacionamento, no meu trabalho, no meu sono, de tudo. Ali era o Senhor, me chamando. E no meio disso tudo, eu me perguntei, falei, Senhor, por que isso tudo? E ele me fez lembrar, porque eu tinha esquecido, mas ele não se esquece. Eu falei assim para ele, Senhor, acho que eu nem vou me batizar mais. Olha como eu estava. Então eu perguntei e ele me mostrou essa cena. Então eu lembrei que eu falei isso para ele, eu me arrependi. E quando eu fui conversar com o pastor Paulo, ele orou por mim pela Carla, ele nos orientou a ter uma vida com o Senhor, o que o Senhor estava nos cobrando, uma vida de retidão, não uma vida do mundo. E eu e a Carla, então, a partir daquele momento, por aquela dor, resolvemos ter uma vida com Cristo. Deixamos de fazer muitas coisas que fazíamos, porque o Senhor nos chamou. Então resolvemos se batizar, ter uma vida com o Senhor. Porque até então minha família foi se batizar e eu fiquei para trás. E a Carla entrou neste barco comigo porque ela quis também, reconheceu e se batizamos. E hoje, pela graça do Senhor, eu e a Carla estamos casados. Deus abençoou minha casa, abençoou os meus sonhos. Hoje eu tenho uma filha. Hoje meu lar está estruturado na palavra do Senhor. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje as dúvidas, cada dia todo mundo tem dúvida, mas as dúvidas estão sendo tiradas. Meu pensamento está em Cristo, minha vida está em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que Ele tem preparado, eu sei das promessas, eu sei quem me guarda, eu sei quem está comigo, e é isso que eu escolho para mim. Eu escolho Jesus, E que você venha escolher Jesus para você. Porque quando eu conheci de verdade, tive um compromisso com Ele, uma aliança firmada, não só da parte dele. Quando eu resolvi colocar a aliança no meu dedo, tudo mudou para melhor. Porque Ele é o nosso Pai e cuida da gente.
Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Com muita alegria, muita satisfação, né? Que eu venho aqui estar ministrando para você a lição 10 de Neemias. Amém. Peço que você preste muita atenção na lição, na palavra de hoje. Amém. Que você não venha se dispersar por estar em casa, que você venha dar a mesma importância na igreja como hoje em um vídeo, né? Que você venha aprender e colher da parte do Senhor o que Ele tem para falar conosco, né? Porque o momento é menor, né? Não temos muitos louvores, não tem aqueles intervalos, então nós vamos direto para a palavra. Então que você venha prestar atenção e dar a mesma atenção para Deus, porque Ele está presente. Amém? Antes de começar, de retroceder um pouco o livro de Neemias para recapitular pouca coisa do capítulo 1 até o 10, eu quero orar. Eu quero te chamar também para estar orando comigo. Amém? Senhor Jesus, meu Pai eterno, estamos aqui, Pai, como povo do Senhor, Pai, em casa, trancado, pois o governo decretou, Pai, mas não ausente da Tua presença, Pai, não ausente com os irmãos, Pai, pois os irmãos estão reunidos, cada um em Tua casa, para aprender e compartilhar da Tua palavra, Pai. Enche-nos, Pai, ensina-nos, Pai, fala conosco mesmo dentro de casa, Pai, edifica a nossa casa, Pai, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado com esta palavra, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Agora que oramos, eu quero falar um pouquinho antes, amém, sobre o que aconteceu nos capítulos anteriores de Neemias, para que sim, a gente venha no capítulo 10 e dê início à palavra do Senhor. Amém? No capítulo 1, a gente vê que Neemias orou pelo Jerusalém e o seu rei deixou ele ir e reconstruir os muros. No capítulo 2 de Neemias, a Bíblia fala que ele foi para Jerusalém. No capítulo 3 já fala que ele começou a reconstruir os muros, né? Também os levitas, os sacerdotes ajudaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. No capítulo 10 fala sobre os inimigos de Neemias que se levantaram, né, contra Neemias. No capítulo 5 fala das explorações dos pobres, né, que fala a respeito que os próprios povos de Jerusalém estavam explorando aqueles povos de menos classe social. No capítulo 6 fala dos planos contra Neemias, não só do povo de fora, mas também o dele que está ali com ele. E no finalzinho do 6 fala sobre terminar as construções dos muros de Jerusalém. Aí no 7 fala sobre o povo que volta de cativeiro para Jerusalém, e começa a falar das ofertas. E então Esdras lê o livro da lei para o povo, fala no capítulo 8 sobre isso. No capítulo 9 o povo confessa o seu pecado, confessa o seu pecado, faz uma oração de confissão, dos seus pecados. E no 10 fala que o povo assinou um acordo, e é sobre isso que vamos ministrar e estar falando neste momento. Amém? E eu vou começar lendo. Se você tiver com a sua Bíblia, se você quer pegar a sua Bíblia, pausar o vídeo, você pode ir lá, pega a sua Bíblia e vem acompanhar, amém, juntos, para louvar e adorar o Senhor. Lembrando que essa palavra é para você sim, tá? Para você usar em benefício a Deus, tá? Essa palavra é para você e que você use essa palavra para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou começar lendo no capítulo 10, no versículo 1, fala assim: o primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Acalias, e depois Zedequias. Agora eu vou pular, amém? Porque você pode ver na Bíblia que fala até o capítulo, versículo 27, que vem citando os nomes. Não que os nomes não sejam importantes, mas para abreviar a palavra e o vídeo, eu vou já para o versículo 28, que fala qual que é esse acordo que o povo assinou. Amém? Então do 28 em diante eu vou ler todo, peço sua compreensão, peço que você acompanhe a leitura e que juntos possamos louvar a Deus. Amém? No 28 em diante diz assim, igreja: nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que obedeceram à lei de Deus se conservarão separados dos estrangeiros que viviam
nossa terra. Nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo, novamente fala acordo, junto com as nossas autoridades, as seguintes promessas. Nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo o que o Senhor nosso Deus nos manda e cumpriremos todas as leis e mandamentos. Se quebramos essa promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxer trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo sétimo ano não colheremos o que a terra produzir e perdoaremos todas as dívidas. No 32 fala assim: cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração no templo daremos o seguinte: os pães que são oferecidos a Deus, ofertas diárias de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas das luas novas e para outras festas. As outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessário para o templo. Todos os anos, nós, o povo dos sacerdotes, os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de família que terão de oferecer lenha para queimar no templo sacrifício que serão oferecidos ao Senhor, nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colheremos e das primeiras frutas colhidas nas nossas árvores. Traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes do templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano e daremos as nossas outras ofertas de vinho e de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que receberão essa 10ª parte das cidades em que há plantação. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas que recolhe a 10ª parte das colheitas. E a 10ª parte de todas as 10ª partes que foram recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho, de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficarão os sacerdotes que estão de serviço e os guardas do templo e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. A leitura é bem extensa, né? Agradeço a compreensão. Então vamos dar início à palavra. Amém? O título dessa palavra é compromisso com Deus. Amém? Porque quando Neemias fez isso, ele queria que o povo se comprometesse com a palavra de Deus. Por isso que ele pediu para que o povo assinasse, né? E eu já quero ler o versículo 8, 28 e 29, apenas a primeira parte do 29, que diz assim a palavra: nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservarão separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra. Nós, junto com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio deste acordo ou compromisso, exato, com as autoridades as seguintes promessas. Então, Neemias chama o povo para ter um compromisso com Deus, né? E bem sabemos que compromisso é feito por 2 ou mais pessoas, né? Eu não posso, claro que você pode, fazer um compromisso comigo mesmo, né? Você tem que cumprir esse compromisso, mas quando você faz compromisso com outra pessoa, você está dando a sua palavra, né?
desde sair ou fazer outra coisa. Você se compromete com a pessoa, né? E era isso que Neemias queria levar para o povo. Ó, vocês estão se comprometendo com Deus. Por isso que ele pede para assumir, ali assinar. E mostra que o povo está assinando, né? Porque ele não está pedindo para o povo assumir uma surpresa. Porque surpresa você não sabe o que é. Né? Quando você vai receber uma surpresa, você nem sabe qual que é a surpresa. Não, mas ele falou, aqui é um compromisso. Né? Vocês vão saber o que vocês estão assinando. Olha o acordo que vocês estão fazendo. E com nós não fomos diferente. Nós fizemos um compromisso com Deus. Né? Você e eu, como povo do Senhor, nós fizemos um compromisso. Né? Nós fomos lá, entendemos a palavra, entendemos a sua morte, entendemos o chamado dele para conosco e se comprometemos, né? Confessamos ele com a nossa boca, professamos ele como o único suficiente Salvador e também se batizamos, né? Como um ato, né? O povo assinou, nós se batizamos, amados. Como um compromisso, ó Senhor, estou me comprometendo, eu dei a minha vida para o Senhor, o Senhor me deu uma nova vida, então eu vou viver essa vida para o Senhor, para a tua obra, né? Eu tenho uma filha pequena, a Emanuele, todos conhecem, né? E eu não pude batizar ela, porque eu não tenho esse direito, né? Ela não sabe o que eu estou fazendo com ela, mas quando ela crescer e entender a palavra do Senhor, sim, ela vai se batizar. Né? É o que eu espero, né? Que ela se batize e que ela tenha um compromisso com Deus. Amém? E é esse compromisso que nós fizemos. Nós reconhecemos Cristo, nós reconhecemos a sua morte, nós confessamos o seu nome. E era isso que Neemias queria que o povo fizesse. Tá? Porque desse jeito o povo ia entender, se saísse da rédea, o povo estava desagradando a Deus. E era isso que Neemias queria passar para o povo. E lá em Mateus 16, 24 diz assim, Jesus disse aos seus discípulos. Por que ele falou isso aos discípulos? Porque era a pessoa que tinha compromisso com ele. Você entendeu? Ele não falou isso para um coxo, para uma pessoa que ele acabou de encontrar. Não, ele disse isso para o seu discípulo. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. É isso que Deus quer. Deus quer o nosso compromisso. Amém? E a parte B do 29 diz assim: nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo que o Senhor, nosso Deus, nos manda e cumpriremos todas as leis e mandamentos. Se quebrarmos este mandamento, seremos amaldiçoados. Olha que palavra forte, amado, no final. Amaldiçoados. E é assim que acontece. Muitos se desviam da palavra do Senhor. Muitos preferem ter outras vidas e acabam caindo no pecado. Acaba tendo uma vida de desvio, uma vida ruim, que não sabe para onde vai. Porque às vezes quando estamos no caminho para algum lugar, se desviamos e perdemos, nós ficamos desesperados. E o povo, a maioria do povo que se desvia do Senhor, amaldiçoado, não sabe o que faz nem para onde vai. Foi isso que ele falou. Mas eu não quero só fixar no final, não. Eu quero dizer a intenção de Neemias, né? Por fazer esse compromisso no 29 e dizer isso. Porque Neemias foi muito inteligente. Neemias sabia que não ia adiantar nada reconstruir o muro. Não adiantava nada o suor, a liberação de reis, a verba arrecadada, as madeiras, tudo que foi pego. Não ia adiantar nada se o povo não tivesse compromisso. Ele poderia ter feito aquilo tudo. Se o povo não tivesse compromisso, certamente aquilo tudo iria desmoronar. O muro iria cair novamente. Porque quando você não tem compromisso, você acaba deixando brechas. E o inimigo entra nessas brechas e acaba com a nossa vida. Então Neemias foi muito sábio. Ele falou, precisamos ter um acordo, precisamos ter compromisso com Deus. Porque sem compromisso é impossível agradar a Deus. Sem compromisso, o povo iria cair novamente. Nada ia adiantar. É como eu digo, a maioria das vezes eu falo, é como um drogado, né? Um drogado. Ele vai para a igreja, Deus o liberta, Jesus o liberta, seja drogado, viciado em outras coisas, bebidas alcoólicas, prostituição, né? Não estou julgando, né? Mas é assim também, né?
com os nossos irmãos que se liberta, alcança a graça de Jesus, Jesus o liberta e acha que pode ter a outra vida, pode seguir a vida normalmente sem Cristo. E aí é a parte novamente que eles são amaldiçoados, né? Porque não tem um compromisso, não tem uma vida com Deus, então eles caem novamente, né? Porque sem Deus é mais difícil, o fardo é mais pesado, amados. Então com Cristo é mais fácil, amém? Então Cristo para nós é como um remédio controlado, amém? E a palavra dele diz isso, amém? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 diz: pois o escravo, nós, que foi chamado pelo Senhor e é agora um homem livre que pertence ao Senhor, nós que éramos escravos do mundo. Assim também um homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Deus. E a gente escolhe, amado, ser escravo do inimigo ou ser escravo de Deus. Amém? Então, quando você está com Cristo, você está guardado. E assim que Neemias queria que o povo estivesse guardado por eles. E lá em Mateus 12, versículo 43 ao 45, diz assim a palavra. Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontece com essa gente má de hoje. Então, amados, é necessário que a gente se firme na rocha, se firme em Cristo, tenha esse compromisso com o Senhor. Porque se desviarmos, sair do caminho, não termos compromisso, ficamos à mercê do inimigo das nossas almas. E era isso que Neemias queria alertar o povo. E era isso que Neemias queria fazer, fechar as brechas, ter compromisso, ter uma vida santa com o Senhor. Amém? No versículo 30 ele continua falando assim: nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com as nossas filhas. Amém? A gente vê que naquela época tinha muito isso para não trazer maldição para a sua casa, para o seu povo. Amém? O que trazer sobre isso para a vida de hoje nós? Né? A gente percebe que ali Neemias já tinha reconstruído o muro físico. Então ele queria reconstruir o muro espiritual da vida de todos daquele ali. E como Deus, pela lei de Moisés, não aceitava que o povo fosse casado com outros povos, ele já falou: ó, não quero isso. Isso não é bom para nós. Né? E quantas coisas a gente vê que agrada os nossos olhos, que achamos que é bom para nós. Pode até usar um exemplo de um filho ou de uma filha assim, que você olha aquela menina, você fala: essa menina é bonita, essa menina é de família, essa menina, os pais é legal, mas aquela pessoa não é de Deus, aquela pessoa tem outra religião ou em outras crenças. No povo, nos olhos nossos é bom, mas nos olhos de Deus não dá. Então, independente o que for, se Deus não se agrada, não é bom para nós. Era isso que Neemias falou: Deus não se agrada, não queira. E se alguma coisa que você está buscando, alguma coisa que você está querendo, ansiando, que Deus não está, não queira, não é bom, não está no compromisso feito de você para Deus, nem Deus para você. Amém? Não queira, sabe? Você tem que orar, interceder, advertir, sabe? E se for seu filho o caso de não querer ir para a igreja, ou não querer seguir as leis, querer viver a sua vida para o mundo, adverta mesmo, pegue na mão, ore, entre na causa, porque se Deus não está, isso não presta para a gente. E era isso que Neemias queria mostrar: Deus não está no negócio. E quantos negócios achamos que é bom para nós? O povo acha muitas coisas, isso é bom, isso nós temos benefício. E era assim o povo antigamente. Por isso que fala aqui que não pegará homens de fora para casar com nossas filhas, porque aos olhos daquele povo, um homem de fora bem-sucedido ia fazer bem para a sua família e para a sua filha. Mas Deus não estava de acordo. E se Deus não está de acordo, que não entregamos nosso filho, que não entregamos nossa família. Amém? Que possamos orar pela nossa família e não aceitar
essa causa. Era o que Neemias estava falando também na parte de compromisso. Amém? No versículo 31, ele fala assim, ó: se estrangeiros trouxer trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Amém? Neemias estava falando que no sábado, ali, no dia separado, que não poderia comprar, o povo não poderia comprar. E ponto final. E o povo assinou. E nós, que fizemos compromisso com Deus, né? Quantas vezes aparecem coisas fáceis para nós comprar? Coisas roubadas, coisas que não é sua, coisas que você vai levar vantagem, seja em um troco mais fácil. São coisas que Deus não está, que assinamos um compromisso e não estamos cumprindo. Amém? Eu me lembro que eu comprei minha primeira moto, e eu caí com ela. O cara me derrubou do caminhão, até a firma me ressarciu na justiça, tudo tal. E ele me derrubou, e eu não estava com dinheiro para comprar as peças. E eu pedi esse dinheiro emprestado para o meu pai, e eu fui na General Osório. E eu andando nas ruas, um rapaz me chamou e me levou num prédio. Então, pelo preço, e eu sabia que aquelas peças, no momento que ele me abordou, eu não sabia, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que aquelas peças eram roubadas de outras pessoas, e infelizmente, por não ter dinheiro, né, e não ter muito temor, não ter esse compromisso que eu estou falando hoje com Deus, eu comprei peças de outra moto, e peças de um pai de família estava na minha moto. E Deus aqui queria dizer isso para o povo: ó, nesse dia você não pode comprar. Mesmo se for favorecer, eu não quero que vocês comprem. Né? E Deus nos chama para um compromisso de não querer coisas fáceis, coisas ilícitas, coisas do mundo. Sabe? Olhamos para o mundo, vemos tanta vantagem, achamos que é bom tantas essas coisas. Sabe? Preferimos tantas outras coisas do que a casa do Senhor, a palavra do Senhor, a lei do Senhor. E Ele está falando aqui: não queira essas coisas. Né? E muitos estão caindo por falta de compromisso. Muitas igrejas estão caindo porque o povo não quer ter compromisso com Deus. Né? Deus nos requer e quer nos dar a salvação e vida eterna, mas Ele requer também algumas coisas. E essas coisas às vezes nos deixam levar e não podemos cair nessas coisas. Sabe? A gente não pode estar em duas festas ao mesmo tempo. Né? Eu não posso estar aqui em casa agora ministrando para você e estar lá com a minha família. Não. Eu tenho que ter uma decisão, eu tenho que ter um compromisso, e eu escolho Deus. Nós, como povo do Senhor, temos que escolher Deus. Amém? Ou é o mundo ou é Deus. Vamos escolher Deus. Ele nos chama para ter um compromisso, seja ele qual for. Ah, não comprar coisa no sábado, ah, não dar meus filhos para outros povos. Quantas coisas Deus tem nos cobrado, né, na sua palavra, e muitas vezes entendemos e passamos por essa lei, por falta de compromisso. Precisamos ter um compromisso, povo de Deus. Precisamos seguir com o Senhor. Amém? Porque a tentação vai vir. Não é fácil seguir o Senhor. Seja em coisas fáceis, seja em outras pessoas, seja em outras religiões, sabe? O inimigo está aí para nos tentar e nos derrubar. Mas Deus está aí também para nos livrar. Amém? No versículo 32, ele fala assim. Ó, do 32, amados, do versículo 32 até o versículo 39, ele fala sobre, como eu posso te dizer? Ele fala sobre arrecadação, sobre dízimo, sobre oferta do povo. Amém? E eu não vou ler porque é muito extenso. Amém? Mas do 32 ao 39, se você pegar trechos, a maioria fala sobre contribuir na casa do Senhor, sobre ajudar na casa do Senhor, sabe? E esse assunto é muito delicado para a gente tratar na igreja, em um vídeo, porque eu posso falar algo e você pode me entender errado. Amém? Mas também eu não posso fugir da palavra do Senhor, que Neemias estava cobrando o povo as primícias, as primeiras partes, o mais importante. Neemias estava querendo o melhor do povo e não a sobra. Vocês estão me entendendo?
Porque a sobra é fácil dar, ele queria as primícias. O depois, Deus proverá. Ele queria que o povo desse as primícias. Dê o melhor para o Senhor. E é isso que eu quero falar. Que você venha dar o melhor para o Senhor. Não estou falando só de dízimos, de oferta. Claro que esse assunto foi abordado lá. Porque quando o povo voltou do cativeiro, o povo não estava muito à vontade de contribuir. O povo não estava se importando ao contribuir na casa. Por isso que ele fez esse acordo. Amém? E que você possa sim contribuir na casa do Senhor. Ajudar, porque bem sabemos, como naquela época, a igreja se levantou por conta das contribuições do povo. E na nossa igreja não é diferente. As igrejas se levantam, se erguem por conta dos benefícios dados pelos seus servos. Mas o Senhor não falou só sobre isso. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E não é só sobre isso que eu quero falar também não com você. Eu quero falar algo maior do que 10% do seu salário. Eu quero falar da sua vida com Deus, do compromisso de você dizimar a sua vida para o Senhor. Amém? Deus não quer só o seu dinheiro. Deus não quer isso. Deus quer a sua vida, quer o seu empenho. Deus quer você completo, que você possa se dedicar completamente para o Senhor, que você venha dar a sua vida para o Senhor, como instrumento do Senhor. Amém? E se você ler no 35, ele fala assim, ó, eu vou ler. Ele fala, todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colheremos e das primeiras frutas colhidas das nossas árvores. Aqui ele está falando financeiramente, que era necessário. Mas o 36 é muito importante, que ele fala assim, ó, traremos o primeiro filho de cada família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. E aqui ele fala sobre outras coisas. Tá vendo? Eles pediam um primeiro filho para se dedicarem a Deus. E o quanto estamos se dedicando a Deus? O quanto de nossas vidas estamos dando para Deus? Porque como eu falei, amados, nós fizemos um compromisso. Nós selamos. Nosso compromisso não foi escrito por nós, mas por Ele no livro da vida. Nós se comprometemos, se batizamos, confessamos os nossos nomes perante público para dizer, que nossa vida é do Senhor, que nossa vida pertence ao Senhor. E quantas vezes estamos andando no mundo se dedicando às outras coisas, né? Estamos se comprometendo, tendo um compromisso com o mundo, com o trabalho, com a escola, com nossas mulheres, os nossos maridos, nossos filhos, mas não estamos tendo tempo e nem compromisso com o Senhor. Estamos dando de mão para o Senhor, estamos levando as coisas deles por último, estamos pensando na sua palavra em último lugar, não é a nossa primícia. Quando nós acordamos, a nossa primícia é orar, entregar nossa vida para o Senhor, orar a Ele. Quando nós comermos, temos que lembrar antes da primeira garfada que temos que consagrar o alimento ao Senhor. Quando formos comprar alguma coisa, temos que consagrar ao Senhor como uma primícia. Primeiramente, consagrar, orar, esperar uma confirmação do Senhor e assim comprar, porque estamos compromissados com quem tudo pode, com Deus de Israel, amados. Sabe, se consagre ao Senhor, se dedique ao Senhor, faça um compromisso com o Senhor. A aliança dele está no dedo dele, ele está voltando, o mundo anuncia a sua volta. Olha a tribulação do mundo, olha o que está acontecendo, olha o caos que está acontecendo neste mundo. E quando converso com os amigos eu falo, eu creio que meus olhos verão o Senhor. Eu creio que na nossa geração veremos o Senhor, amados, e vemos mares estendendo até as areias, vemos essa tribulação desse Covid-19, vemos também pai matando filho, filho matando pai, mulher matando marido. Olha a tribulação, amados, olha os terremotos, amados, olha esse vendaval, olha essa chuva acabando com São Paulo, Minas Gerais, com tudo, amados. Jesus está voltando e Ele pede compromisso para com teu povo, não somente com dinheiro, que isso é um caso à parte, isso é pouco para Deus. Ele quer a sua vida. Se você der 10% da sua vida para o Senhor nesta noite, Ele vai ficar muito feliz.
Se dedique ao Senhor, tenha uma vida de compromisso com o Pai. Ele nos chama nesta noite para um compromisso íntimo de pai com filho, pois Ele está esperando, amado. É como uma pessoa que você marca para sair, marca um local e você demora e demora e demora para ir. E quando você chega lá, fala, a pessoa nem tá mais, e a pessoa tá lá te esperando. Esse é Deus, amado. Às vezes se desviamos dos caminhos, somos amaldiçoados, né? Quebramos nossa cara, se desviamos, fazendo tantas outras coisas, né? E quando chegamos lá, o Senhor permanece o mesmo, fiel, nos esperando, pois o compromisso dele é eterno, amados. Amado. Então que possamos ter compromisso com Deus. Amém? Que eu e você venham assinar esse compromisso. Amém? Porque a esperança deste mundo, amado, é a morte, amados. Não tem outro compromisso melhor do que o compromisso com Deus, que é a vida eterna, mano. Para onde o dinheiro das pessoas hoje estão levando elas? O dinheiro hoje não compra nada, amado. Um carro bom não te leva para lugar nenhum porque você não pode sair. As compras, você come hoje, já está pensando no comer amanhã, amado. Mas Jesus, esse sim é a verdade e a vida, e a palavra dele é eterna. Tudo passa, mas a palavra dele não passa. A palavra dele é eterna, amado. Que você nesta noite, com esse caos, com esse mundo, quem diríamos, amados, estamos em vídeo se comunicando, conversando, pregando, anunciando. Achamos que ia demorar tanto isso para acontecer. Imaginamos cavernas, sabe? Casas com porão. E ó como estamos, amados. Parece que estamos enjaulados e Jesus anuncia a sua volta e o povo está sem compromisso. O povo está se vagando, fazendo outras coisas e está dando de ombro para o Senhor, amado. Então que possamos ter um compromisso com Ele, porque Ele teve com nós um compromisso vitalício, amados. Nós não, nós brincamos, se desviamos, mas Ele permanece o mesmo, amado. Que possamos dar importância nesse compromisso que Neemias cobrou para o povo, porque ele sabia, se o povo vivesse da forma que queríamos viver, voltando do cativeiro, Jerusalém iria cair novamente, o povo não iria resistir, o povo certamente ia cair, e assim é comigo e com você. Vamos cair, amados, se não tivermos compromisso, uma aliança eterna. E aqui o que eu escrevi mais foi, em Hebreus fala, amados, Hebreus 10, 23, fala assim, apeguemo-nos com a firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Jesus é fiel, amado. Jesus é fiel. Você não está só. Sabe, eu sei que desemprego está aí arriscando todo mundo. Eu sei que o mundo está um caos. Como Jerusalém estava um caos. Foi erguido um muro, mas tudo ali tinha que ser reconstruído novamente. E assim que estamos nos vendo hoje, como Neemias, tudo caindo, emprego caindo, bolsa caindo. Tudo, amado, está caindo, mas precisamos reconstruir os muros da nossa casa. Não só os muros físicos, os muros espirituais, para que eu e você e nossa casa esteja firmado em Cristo, para que nós, junto com Deus, possamos se apegar na fé e na graça que é salvadora, amados. Porque Ele voltará, amados, e que possamos estar firmes e não abandonar a casa do Senhor, pois Ele não nos abandona. Até aqui o Senhor falou conosco, Senhor. Agradeço a oportunidade, a compreensão, os irmãos. E para encerrar, vamos orar. Senhor Jesus, esta é Tua palavra, Pai. Agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Mas oro, Pai, sobre um compromisso com o Senhor, Pai. Pai, vivemos num mundo onde não há compromisso. Vivemos num século, Pai, que compromissos estão sendo caídos e desfeitos, Pai. Mas nós, Pai, como povo do Senhor, estamos aqui, Pai, renovando o nosso compromisso contigo, Pai. Nossa aliança feita, pois o Senhor disse que vai voltar. E quando confessamos e se batizamos, Pai, foi para que o Senhor visse o nosso sacrifício e escrevesse o nosso livro da vida, Pai. Então, Pai, renova nosso compromisso. Nos traga força, Pai. Nos traga alegria, vontade de Te buscar e que possamos seguir com o Senhor, tropeçando ou correndo, Pai, mas que, Senhor, não nos deixe sair da Tua casa e continuar firmes para Te glorificar para todo sempre. Amém.
Agradeço a todos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.